Olá, nesta edição da TV Embelezar, nós vamos aproveitando aí as festividades de julho, nesse movimento, né, que está a faixa social denominada LGBTQIA+, né, nós hoje estamos trazendo novamente, né, a doutora Jaqueline Denardini. Ela é uma doutoranda em História, não é? Ela é mestra, para ser mais correto de dizermos, né? E então o que ela vai falar hoje para nós é bastante inovador, porque assim a gente não se dá conta muitas vezes que essas pessoas elas são cidadãs brasileiras normais, elas são trabalhadoras como qualquer outra, né, em áreas distintas, e as pessoas ficam atacando a elas numa coisa que já está determinado na Constituição, que ninguém vai ser atingido na sua dignidade sexual, nas suas escolhas religiosas, de partido, etc., né? Então, quando alguém começa a incentivar ódio, a primeira coisa que essa pessoa está fazendo, e pode até ser presa por qualquer cidadão hoje, sempre foi, pode dar voz de prisão para alguém que ofende a Constituição, tá? Então, faz parte do nosso patrimônio legal e ninguém pode fazer duas afrontas. Quer dizer, a pessoa está afrontando o que está na Constituição e, ao mesmo tempo, está se expondo, atingindo uma outra pessoa no que exatamente está no artigo 5º, que ninguém pode ser discriminado, que se considera crime, inclusive, de direitos humanos. Né? E eu tenho mestrado, certo, em lideranças, direitos humanos e comunicação social. Por esse motivo, eu escolhi esta mestra doutoranda, mais correto, para que ela, verificando por algo que foi instituído, inclusive, pela ONU, né, que é o Dia do LGBTIQIA+, tá? Alguns lançaram popularmente Orgulho Gay, né? Mas há muitas coisas em torno disso, além daquelas almas, daquelas pessoas, daqueles cidadãos, das cidadãs trabalhadoras, há algo que é de dignidade delas, que ninguém tem nada que mexer. Se você não gosta que mexam na sua vida particular, na dignidade da sua família, não mexa na dos outros. É o primeiro passo, né? Para que a gente possa ser considerada também alguém digno. Porque é muito indigno uma pessoa atacar a honra dos outros, não é? É uma coisa terrível. Então, mestra Jaqueline, vamos lá, dê a sua saudação ao nosso público. Olá, sejam todos bem-vindos a essa fala, né, direcionada hoje ao público LGBTQI+, né, onde a gente pretende aí fazer algumas abordagens, né, e discutir um pouquinho sobre algumas temáticas que falam sobre as pessoas, né, que representam aí essa sigla, que são os gays, as lésbicas, travestis, transexuais, intersexos, assexuais e entre outros, né? E de uma forma democrática, né? Na intenção de discutir essas temáticas. Eu, em primeiro lugar, também quero agradecer que a senhora colaborou no estudo, né, de todas as titulações que nós pudemos encontrar, que a grande mídia estava se referindo a este público neste mês nas suas comemorações. Comemorações essas que foram de muita gravidade no passado e que se rebelaram, enfim, e com o apoio das instituições internacionais de direitos humanos, não é? Hoje é um dos eventos, embora, veja bem, a quarentena no mundo inteiro, hoje é um dos eventos que mais atrai pessoas internacionalmente, são muito unidos, todos são trabalhadores, ganham muito bem, obrigado, tem alguns com umas rendas altíssimas de ser costureiro, ser estilista, de ser pessoas que têm negócios na área de alimentação, enfim, cadeias e cadeias, né, de saunas, de salões de beleza, clínicas de estética. E então eu creio que a gente via, para ficar zoando, vamos usar a palavra, né?
aí bem de acordo com os que estão fazendo essas baixarias, vamos usar essa palavra também, tá? Nós temos que entender que a pessoa está se expondo pelo lado ridículo da vida quando está tentando atingir os outros desta forma, né? Porque se na hora que foi fazer uma comparação entre uma pessoa e outra, muitas vezes entre um grupo e outro, né, aquele grupo que estão atingindo está mais organizado, está mais solucionado em termos financeiros, né, a parte de formação, tem muitos doutores nesta área, muitas doutoras, né? Então, o que a senhora pensou, assim, dessa nossa iniciativa, que eu quero que saibam que nós duas resolvemos estudar os títulos, né, a senhora também é da área da comunicação, estudarmos os títulos que a mídia utilizou neste período. Bem, o que eu percebo bastante é essa memória que os governantes que nós temos hoje, a sociedade de um modo geral, eles retomam e fazem com que ela continue existindo, como, por exemplo, quando a gente diz que os representantes, ou quem representa essa comunidade LGBTQI+, são pessoas que estão somente em salões de beleza, somente trabalhando com a questão com questões de alimentação, né? Então, assim, a gente está reforçando uma memória e um discurso de que para esse sujeito só cabem esses lugares. E aí, pensando mais de uma forma mais profunda, a gente precisa entender que a sociedade não é contra a existência de travesti, de transexual, do gay, da lésbica, desde que esses sujeitos fiquem nesses lugares subalternos, né? Ou seja, de coadjuvante. Esses sujeitos não podem ganhar destaque na sociedade, porque é como se esses sujeitos, né, que representam aí essa sigla LGBTQI+, eles estivessem ocupando um lugar que pessoas hétero, cisnormativas deveriam ocupar. Então, tem essa relação existente aí, por isso que, ai, que legal, ele sabe fazer uma maquiagem tão bem quando fala do menino que é gay, né? Uhum. Ou mesmo quando a gente vê algumas lésbicas que trabalham em academias, né? Que é um exemplo, né? Não estou generalizando. Mas, essa mulher, né? Masculinizada. E qual é o problema? Então, assim, o que incomoda a sociedade hoje é quando essas pessoas, elas ocupam lugares de status sociais, de influência, enfim, tem um determinado status e que poderia estar sendo ocupado, deveria, né, segundo a cabeça deles, segundo essas pessoas acreditam, deveria estar sendo ocupado por alguém que não fosse lésbica, que não fosse travesti, que não fosse gay e assim por diante, né? Uhum. Então, eu compreendi bem também. O que eu gostaria de entender assim, sendo a senhora uma especialista, não é? E também com especialização na área da comunicação, não é? Aonde a titulação das notícias muitas vezes ficou claro, vamos supor assim, tá? Que havia uma intenção de segregação, de dizer. Eu quero que até se a senhora quiser citar os termos, pode citar, porque também eu acho assim, né, que fica mais fácil as pessoas entenderem onde estão errando, né? O título, ele discrimina, portanto, ele infringe uma situação legal, né? Como a senhora disse, o título segrega, o título destaca de uma forma que não tem por que falar ali, seria a mesma coisa que a gente... né? Hã? Uma forma pejorativa, né? Sim, seria o mesmo que nós disséssemos assim a todos os médicos, ou todos os dentistas, vamos pensar, todos os engenheiros, né? Que não sei o quê, e daí colocar aquilo lá, generalizando e ainda de uma forma pejorativa. O que um faz, não é que todos, se 10% faz, não são todos, já começam os erros de comunicação aí, não é isso?
Então, o que a senhora tem a dizer desse aspecto que lhe chamou muito a atenção? E é interessante que a senhora está fazendo um doutorado, a gente tem que aprender com a senhora. Sim. Essa questão dos enunciados utilizados nas notícias, principalmente, e como as pessoas chegam à informação de uma forma geral, né, na maioria das vezes, ela preocupa bastante, porque se você vai procurar notícias que falam sobre a comunidade transexual e travesti, que é onde eu tenho mais conhecimento, né, mais estudo e mais experiência, você não encontra notícias falando coisas boas. Geralmente essas notícias, e aí quando eu digo geralmente é bem geral mesmo, né, em sua maioria, aí cerca de 98, 99%, elas estão relacionando essas mulheres a crimes, né, como se elas roubassem, ou direcionando e relacionando elas à prostituição, como se prostituir-se fosse algo inerente à pessoa que é transexual. Só elas, né? Na verdade, está aí em todas as classes sociais, vamos dizer assim, né? Exato. Até aqueles comentários que parecem ser passivos ou amorosos, né? Ele é bonitinho, mas é gay. A partir do momento que eu uso esse advérbio, eu estou descaracterizando tudo que eu disse antes. Então, ele não é bonitinho. É uma coisinha que eu estou ali tentando exprimir algum sentimento, até porque hoje a gente é muito pobre de leis, né? Que punem, de certa forma, essas questões, mas ainda existem, né, algumas para poder amparar essas pessoas. Então, hoje, né, na sociedade contemporânea, a gente percebe que algumas falas, algum discurso, né, algum deboche mesmo, eles vêm de uma forma velada, ou seja, né, descaracterizada do próprio racismo, da própria homofobia, da própria transfobia, mas está ali presente, até porque é algo estrutural da formação histórica da nossa sociedade. Então, se a gente for buscar mais a fundo só os títulos de notícia, dá para fazer aí uma tese de doutorado, um trabalho de pós-doutorado, de como essas notícias elas veiculam de uma forma pejorativa quando se trata da lésbica, do gay, da travesti, da transexual, do intersexo. Aliás, né, as últimas discussões nesse campo de gênero e sexualidade têm sido sobre essa questão do intersexo, que eu não tenho tanta propriedade assim para falar, mas eu consigo analisar, eu vejo um certo deboche, uma certa caricatura, né, um certo assim gracejo, até pelos meios de comunicação, quando eles vão falar sobre essas questões. E é menino ou é menina? Então, assim, não é de uma forma, como que eu posso dizer, espontânea, num bom sentido, digamos assim, mas sim de uma forma pejorativa, né? Não é ético, né? Não é ético, um pouco. Então, para quem não sabe, vamos supor assim, acredito que todas as pessoas saibam, mas para um bom entendimento, hoje a literatura usa cientificamente intersexo aos que eram antigamente chamados hermafroditas, né? Exatamente. Então, o que é que a senhora pode dizer um pouquinho, resumido aí, né, na sua especialidade, mas o que poderíamos dizer para que as pessoas entendam que isso vem do nascimento da pessoa, não tem nada a ver para ficarem brincando com um assunto tão sério desse que ninguém está livre de ter uma pessoa na família também, né? Um caso me parece que é mais no momento da gestação mesmo, né? Do encontro do óvulo da mãe com o sêmen do pai vai acontecer esse fenômeno, né? É um fenômeno da natureza. Então, como que a senhora poderia resumir isso para quem não entende, né? Nós temos, por exemplo, um filósofo e linguista que foi Michel Foucault, e ele tem uma coleção de livros que se chama História da Sexualidade, e um de seus volumes, eu não vou saber referenciar certo qual deles, né, porque são 3, ele vai citar essa questão do sujeito hermafrodita, fazendo uma relação de sociedades antigas que ele estudou e analisou.
E aí a gente precisa entender que essa questão, hoje chamada de intersexualidade e antes dita como hermafroditismo, ela sempre existiu. Né? Mas o que acontecia? Não se era falado. Hoje, essas discussões estão ganhando campo de discussão científica, inclusive. E aí eu recaio naquela minha fala que eu disse no início da nossa entrevista aqui. Enquanto essas questões estão lá, guardadinhas, lá na caixinha de Pandora, que ninguém mexe, não tem problema. A partir do momento que elas vêm, de certa forma, elas começam a atravessar a língua, a linguagem, o discurso e, de certa forma, a minha vida, isso começa a me incomodar. O que as pessoas deveriam realmente se preocupar é o porquê que assuntos de gênero e sexualidade as incomodam. O porquê que quando eu falo em homossexualidade isso te incomoda? Então você precisa refletir sobre isso, né? Eles precisam, né? Exato. Se eu falo sobre transexualidade, sobre a travesti, se isso te incomoda, opa, é um sinal. Você precisa se analisar ou tentar entender o porquê que isso, de certa forma, te afeta, né? Mas aí já é um campo mais lá para psicanálise, para análise. Que é bom procurarem urgente, né? Exato. Nós fizemos uma contagem e o que mais prevaleceu foi que fulano de tal saiu do armário. Né? E esse sair do armário foi o que ganhou o campeonato dos títulos. O que tem a dizer? Essa questão de sair do armário, tem um texto que agora eu não vou saber lembrar aqui, mas depois posso até passar para você disponibilizar no link do vídeo. Essa questão de sair do armário, ela é mais pejorativa que tudo. E ela chega a ser ofensiva para algumas pessoas, né? Por que precisa sair do armário? Né? Tem que sair desse armário? O que é esse armário, né? E aí, né, tem estudos da psicanálise e Freud aí que vão falar sobre toda essa questão do consciente, do inconsciente. Em uma mesa online que nós fizemos essa semana, inclusive, eu e os outros participantes, a gente estava discutindo sobre essa questão. O outro precisa me nomear. O outro precisa não, ele se acha no direito de me nomear, acha que eu tenho que ser hétero, acha que eu tenho que ser gay, acha que eu tenho que ser lésbica, eu tenho que ser alguma coisa que ele designe. Eu não posso me intitular ou me encontrar, me achar e saber quem eu sou. E aí, trazendo isso para essa questão do armário, existem pessoas que nunca vão sair desse armário. E não tem problema nenhum. Por quê? Porque cada sujeito é um, e isso é algo muito subjetivo. Né? Como que você pode pensar, por exemplo, uma pessoa aí de 80, 90 anos, assumindo-se como homossexual? Que já vai ser provavelmente um avô, bisavô de uma família inteira. E tem como imaginar, porque ultimamente muitas pessoas têm assumido a sua sexualidade. Agora, se a gente for pensar há pouco tempo atrás, ali de 64 a 85, como que era possível a pessoa assumir uma sexualidade diferente da heteronormativa, da heterocisnormativa que a gente conhece e que impera até hoje? Mas, para essas pessoas também ditas heterossexuais, também é algo muito difícil, porque manter esses padrões, né, do ser hétero ou da própria mulher ser hétero, é também uma coisa muito difícil. O que a gente precisa entender é que eu não tenho o direito e não devo jamais ditar algo sobre a escolha do outro, né? Ou sobre quem é o outro, né? É muito interessante também que nós tínhamos agendado já nosso trabalho, e saiu uma notícia, né, do Supremo Tribunal Federal, onde eles enquadram a homofobia e a transfobia como crime de racismo. Né? E por que eles fizeram isso? Porque não há um reconhecimento de lei correta pelo legislativo. Então, o que eles disseram? Há uma omissão legislativa. Então, a partir disso, né,
é importante que as pessoas saibam que haverá a prisão, se a senhora quiser citar aí o tempo de reclusão e o restante, né? Seria interessante para a gente, para as pessoas entenderem, né, em linguagem leiga, o que é que ficou enquadrado, né? A homofobia e a transfobia, tanto quanto o crime de racismo. Primeiro que eu penso ser um grande equívoco, né, esse enquadramento da homofobia, transfobia como crime de racismo, porque não tem relação com a raça, né? Assim como o feminicídio não tem relação necessariamente com o racismo, e assim por diante, ou seja, cada um é específico. Se eu não estou enganada, a pena prevista é de 6 meses a 2 anos, né, alguma coisa assim, e... Ela tem uma pena prevista, assim, eu estou com a lei aqui, seria o artigo 2º da Lei 7.716, de 1989, tá? Então, eles reconhecem como criminosas, pelo STF, certas condutas GLBI-fóbicas, né? LGBTI-fóbicas, Em junho de 2019, quer dizer, eles deram todas as mesmas penalidades. De alguma forma, é importante também botar uma conduta, já que tem uma falha legislativa, né? Exato. E, assim, importante dizer que as pessoas podem pensar, mas por que um crime para punir questão da homofobia ou da transfobia? Porque são crimes que são orientados justamente pelo fato da pessoa ser quem ela é, seja ela homossexual, seja ela transexual ou travesti, e isso não pode continuar acontecendo. É a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Mas a gente pode fazer uma breve comparação com a lei do feminicídio, né? Que é recente para a nossa sociedade. E só hoje, com os números, né? As estatísticas que a gente tem, nós conseguimos evidenciar hoje o quanto essa lei ela se fazia necessária e o quanto hoje ela tem eficácia, né? As pessoas podem até pensar, mas aumentaram o número de feminicídios. É que hoje eles são registrados, né? Mas com certeza o fato da lei existir, né? Ela inibiu alguns crimes que poderiam ter vindo à tona aí. E a gente espera, né, enquanto comunidade LGBT, eu me incluo, que os governantes eles repensem essa questão e que os crimes de transfobia e o crime de homofobia eles sejam distintos do crime de racismo e não enquadrado como tal, como se fosse a mesma coisa, até porque não é e é totalmente diferente. O STF entrou numa brecha que foi uma irresponsabilidade, vamos dizer até agora, tá, legislativa, né? Quer dizer, para não ficar sem punição, que muita gente fica aí aproveitando também, né? Não, e fazer o que quer. Eu sempre digo assim, a gente nunca sabe o grau de psicopatia, né, das pessoas. Então, como a gente não sabe, né, é melhor ficar sempre assim alerta, né, até que vai atacar ou não vai atacar, que hora, né? Bom, doutora, realmente é importante o que a senhora está falando, embora, por exemplo, há crimes que o próprio Estado também comete, não é? Desde o aspecto de não ter a política correta, isso é um crime, não é? Não ter uma política correta para determinados segmentos da sociedade. E porque quando não existe o aspecto legal, como aqui está o exemplo, tá? Cabe às autoridades fazer algo, né, tão inédito quanto o fato que ocorre. Não é? Não pode ninguém ser desamparado pela lei, e a nossa garantia constitucional está no artigo 5º da Constituição de 88. É? Então, fere a dignidade humana, fere. O que estão fazendo isso para a mulher, por exemplo, perseguição política, né? Perseguição, não estou falando partidária, né? Política do feminismo, política da transfobia, vamos dizer, tá? Quer dizer, é uma forma política que a pessoa está estudando, está chegando a um doutorado, né? Chegando a um mestrado, enfim, mas coisa valiosa, aquela coisa que frequenta, não é que comprou o certificado no final, comprou o trabalho feito, né? Tá cheio.
né? Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, assim, há uma brecha da lei, não tem os deputados, os senadores aí para verificarem isso, mesmo que alguém vá fazer a denúncia, né? Tem um caso único porque essa pessoa está fazendo uma coisa que eu tinha um professor que foi subsecretário das Nações Unidas, e ele dizia um negócio muito interessante. Ele dizia os esperneadores, as esperneadoras. É aquela pessoa que passa a ser visada, literalmente, digamos assim, sabe, por uma sociedade fora da realidade. Aquela pessoa é uma liderança sociocomunitária e ela está, né, apregoando e tal, dizendo é direito, não faça isso, está violando direitos humanos, está violando a Constituição, tá não sei o que mais, e o indivíduo continua lá fazendo caça às bruxas, tentando destruir aquela pessoa que é diferente, que na verdade é um diferente correto. Né? Então, o que a gente está percebendo? A gente está percebendo que há uma falha do Estado em muitas coisas, porque se não houvesse muitas coisas que estão ocorrendo hoje, como a senhora está comentando, inclusive nas faculdades, se tivesse ensinado corretamente a esses comunicadores, né, eles não cometeriam uma discriminação tão grave na titulação, né, que vá contra eles, no caso, né. Agora, assim, quando alguém está vendo um caso de transfobia ou de homofobia, como que poderia denunciar isso? Né? Quais as modalidades de anúncio, algumas que a senhora possa dizer assim, você tome tal atitude, tenha como orientar aí? Isso é muito genérico, digamos assim, né? Porque a gente tem algumas instituições, né, a nível nacional, principalmente a maioria na região do Rio de Janeiro e São Paulo, né, que são mais ativas. A gente tem a ANTRA hoje, por exemplo, que é a Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais. Mas, enfim, nós não temos canais de autoatendimento, digamos assim. Por exemplo, quando uma pessoa passa mal, a gente liga para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros, né? Nós não temos um canal específico para esse tipo de violência, né? Seja ela agressão física ou verbal. Aí acaba se enquadrando aonde? Naquele tipo de agressão que a gente precisa direcionar à polícia. E assim, aqui eu abro vários parênteses, né? A polícia não sabe lidar com essas questões. E não é porque, de repente, eles não querem, né? Eles não tiveram formação para isso, né? Não se tem formação para isso. Eu falo até enquanto professora, né? Nos colégios que eu trabalho, nas escolas que eu trabalho, eu nunca tive. Já faz 10 anos que eu sou professora, né? Sou professora desde os meus 17 anos, e eu nunca tive uma formação que trabalhasse gênero e sexualidade. E aí a gente pensando a nível de sociedade, trazendo para nível de escola, eu vou ter alunos, eu já tive, que vão se enquadrar, né, seja como lésbica, seja como gay, seja como uma travesti ou como uma transexual. E como eu vou lidar com isso? Se eu não tenho isso, nem um ambiente que é dito como formativo, que seria a escola, que seriam os professores, quem dirá numa academia de polícia? Então, como que essas pessoas vão estar preparadas para receber essa notícia? E uma questão que impera muito nessa questão de denúncia, do próprio boletim de ocorrência e tudo mais, se inicia pela falta de respeito ao nome social, quando se trata, por exemplo, de travestis e transexuais. Né? E são essas várias falhas que a gente encontra aí, que é a questão do Estado, né? Se a gente parar para pensar e refletir um pouquinho, o Estado falha enquanto agente que deveria garantir segurança e acolhida desses sujeitos. Muitas vezes é o Estado o maior opressor, sem dúvida. Com certeza. Né? Então, porque tem muitas comissões de direitos humanos dentro de câmaras, dentro de assembleias, enfim, mas a pessoa vai lá como vítima para fazer uma denúncia, aí comitê disso, daquilo outro, e no fim aquilo, sabe, depende a cara e a vontade, ou para quem que eles querem proteger. Né? E a gente está verificando muitas vezes também um aspecto de perseguição às lideranças, né, que a gente está verificando bastante, né,
E, e é um extrato de dizer que faz algo por alguém, mas a estatística real, sabe? Vai ser assim, o Estado faz isso por alguém. Tá, muito bem. Então, cadê o balanço, digamos, o balanço social de atendimentos? Não é? A gente fez dentro da Assembleia Legislativa um trabalho com algumas denúncias, e umas dessas dizendo que não haviam médicos que preparados para o atendimento, mesmo que a clientela fosse particular. Não havia o atendimento correto numa urgência de pronto-socorro, e nem mesmo as enfermagens, de certa forma, preparadas. Né? Eu fiz um trabalho desde 94 dentro da Assembleia Legislativa, e eu recebi uma denúncia que sumiram com toda a minha documentação de lá. Né? Não tem problema, foi tudo gravado, filmado, está em nuvem, e foi mandado para a ONU. A gente terminava ali, a gente já mandava diretamente para outras organizações internacionais. Quer dizer, a minha vida está registrada no meu trabalho lá, pleiteando, né? O que é estranho é que tanto tempo e ninguém fez nada ainda, né? Então, o que a senhora está dizendo ainda, quer dizer, eu estou vendo que nada mudou, nem o atendimento digno da medicina, mesmo pagando muitas vezes, vai ter, talvez no ensino, né, das faculdades, não tem a orientação adequada, não é só no caso do atendimento policial, eu acho assim, o atendimento da saúde que é uma coisa mais grave, não é? E que vai traumatizar muito mais essa pessoa ainda, né? Quer dizer, ela está se sentindo acuada, está envergonhada, sofreu um ferimento grave, né, muitas vezes que requer cirurgicamente, e como, né, vai falar, muitas vezes está abandonada pela família também, não é? Então, eu acho que as urgências também para esse público, que é um público trabalhador, não adianta dizer porque trabalha nessa área ou naquela, não interessa, é um público trabalhador, recolhe seus impostos, né, e faz parte do PIB nacional, e que PIB que eles representam, certo? Então, eu acho que é importantíssimo, e, e também nós tínhamos comentado, já quase que encerrando, o fato marcante que ocorreu pela ONG Mães da Diversidade, em 30 de junho, que tornaram público eu acho que foi uma live, né, doutora, eu nem me recordo direito, uma questão com a Cíntia Bravanel e o filho. A senhora quer relatar, por favor, que a gente comentou a respeito, né? E, então, o que ficou marcante, educativo, a atitude dela, né? Eu penso que cabe destacar a fala dela, de que ela dizia que, quando ela diz, né, que já sabia que o filho seria gay. Né? Porque isso é muito recorrente na nossa sociedade. Um pai, uma mãe, uma avó, avô, tio, a tia, enfim, a pessoa que é responsável por aquele sujeitinho, né, pela criança, há sinais que a gente já consegue perceber quando a criança destoa, né, daquilo que se imaginava que seria menino, ou se imaginava que seria menina, né, porque hoje a gente ainda tem essa definição muito baseada na questão da genitália. Então, né, que é algo que eu penso que a gente precisa mudar urgente. Mas como é algo que está engendrado aí na sociedade desde sua criação, né, desde sempre, não é algo que vai mudar assim tão rápido. Mas quem sabe estudando, construindo teorias científicas, principalmente, né, seja algo possível daqui a algum tempo. Mas, enfim, o que cabe destacar na fala dessa mãe é o fato dela dizer que já sabia que o filho seria gay. Então, de certa forma, esse eu sabia, mas não queria, né? Sabia, mas não podia, de repente, se assumir naquele momento, dizer quem era. Então, para que as mães repensem e pensem que o quanto antes saber lidar com essa questão só vai facilitar a vivência e a existência dessa pessoa, seja da menina, seja do menino, seja de quem for, né, do sujeitinho ali, como eu costumo dizer, né? Porque quem precisa se conhecer, se reconhecer e se auto-identificar, só a própria pessoa é capaz de fazer isso. Sou eu que tenho que delimitar o que fulano vai ser, o que ciclano vai deixar de ser, e assim por diante.
E ainda, nessa entrevista da Cíntia Abravanel, me deixou claro a urgência de nós trabalharmos com a classe dos professores, né, principalmente na formação de professores, para aprender a lidar com essas questões, incluindo a comunidade escolar, que são os pais, né, e aí a gente inclui os pais, que são os principais responsáveis, né, de saber lidar com essas questões, aprender a lidar com essas questões e permitir que nós, enquanto professores, também possamos contribuir na formação desses sujeitos, né? A gente até deixa aqui os parabéns a essa ONG Mães da Diversidade, né, que 30 de junho promoveu, e principalmente que a Cíntia Abravanel e o cantor Tiago Abravanel, é ator também, né, aceitaram, assim como vários outros foram lá falar das suas vivências, não é? E a gente percebeu também que o Tiago, ele disse assim que a relação dele, mãe, e ele nunca teve problemas assim com relação ao que tinha a ver a sexualidade dele com qualquer coisa, quer dizer, era tudo respeitado dentro de uma situação vivencial, e que também ele faz uma referência ao vô Silvio Santos, né, que teve também um excelente relacionamento com ele, independente da sexualidade escolhida. Então, eu achei interessante esse seu comentário, e é uma situação que, aproveitando, né, de pessoas que, de forma, eu diria, nobre, abordaram o assunto na mídia, não é? De uma forma produtiva e educativa, exemplar, né? E que bonito que foram todos as pessoas que se apresentaram, e principalmente a participação desta mãe e filho, né? Como a senhora disse, virou um exemplo até como um marco para a área da educação daqui para frente, né? É o apoio da família, né, Beth? O que eu costumo dizer assim, não importa. Quando eu falo família, né, claro que eu, né, não poderia pensar em formação, um núcleo de família tradicional. Né? Quando a gente pensa em família, não importa se é o tio, se é a mãe, se é o pai e a mãe, se é a mãe sozinha, se é o avô, se é a avó, mas que essa família apoie, né? E, principalmente, e se não for para apoiar, que respeite, né? Eu sempre gosto de falar e frisar que não é questão de aceitar, a gente precisa respeitar o outro, como o outro é, e ponto, né? Sim. Nasceu assim, tem as escolhas, as tendências, né? Nasceu para ser pintor, outro vai ser arquiteto, outro gosta de moda, outro senta feliz cuidando de beleza, não vai para o salão de beleza, mas vira cirurgião plástico, que vai dar quase que, né? Também vai estar cuidando da beleza. Então, não interessa. O que importa é que a pessoa em si seja feliz, não fica atacando os outros, né? É tão infeliz assim que fica querendo atacar as outras pessoas, né? Ela não se enxerga, ela só enxerga a outra pessoa. É como se o sucesso, a liberdade, a escolha do outro lhe atingisse. Por quê? Porque é uma pessoa com a incapacidade de assumir a si próprio, né? Quer dizer, eu estou na área X, mas eu gostaria de ser Y. Para a área X, vai estudar, vai ser a área Y. Né? Aí não, vamos atacar, quer dizer, vamos impedir, não tem a capacidade de fazer, e vai então achar todos os meios ilegais, até mesmo, como a gente vê aqui conosco, quando trabalhando com a questão de mulheres, não é? A gente vê assim cada absurdo, que vê que os caras partem para a ignorância total, quer dizer, amedrontamento, farsa, falácia, fazem grupos, tá, para tentar, leva quase que na miséria, vamos apertar aqui o toniquete que ela vai ter que ceder, sabe como é aquelas coisas assim? Para mim, nós estamos diante de uns quadros de lideranças bastante psicopatas, porque isso não é comportamento de gente que tenha estrutura emocional, em primeiro lugar, para ser líder ou chefiar algo, governar algo. São pessoas sem capacidade de formação educacional, tudo. Né? São pessoas que realmente a gente até tem que repudiar, porque são nocivas para a sociedade. Né? Então, o que a gente vê às vezes tem um lado também que quem tem dinheiro manda e pode, né? E essa situação de abuso,
né? O pobre não consegue contratar uma advocacia para defender sua honra, para defender, né, aonde estão lhe atacando nos seus direitos pessoais, né? E não adianta dizer a minha religião, porque a religião do não sei o quê. Gente, lidar com as pessoas nessa situação não é questão de princípio religioso, é respeitar a Constituição. Exatamente. Você tem que tratar a outra pessoa como um cidadão tão igual quanto você. A hora que você pode ser o cargo que tiver, você agiu contra uma pessoa na liberdade dela de ser cidadão, cidadã, tá? Que está bem claro. Eu acho que as pessoas deveriam de pegar o artigo 5º, escrever e andar com ele no bolso, sabe? Na bolsa. Na hora H que vai fazer alguma maldade, olha, escuta, eu posso estar infringindo isso, eu estou. Tá? E outra coisa, tem que haver mais advocacias e tem que haver mais juízes, magistrados, enfim, que analisem se cada ato que foi feito contra aquela pessoa feriu o artigo 5º da Constituição. Porque não é só olhar assim, foi o crime não sei das quantas, o crime não sei das quantas sempre atingiu a questão daquela pessoa como cidadã. Aí eles ficam discutindo o crime, mas não discutem a questão do cidadão vítima, da cidadã vítima. Né? Então, no meu modo de perceber, não sei qual o seu, mas gostaria, assim, para a gente estar fechando, né, esses aspectos legais, essa coisa mais punitiva, como a senhora falou há pouco, está faltando formação. Eu acho que não é bem formação que está faltando, eu acho que está faltando um pouco de a pessoa ter vergonha de si própria, de fazer uma coisa tão errada, publicamente, escrita, deixada historicamente nos anais, né, da advocacia, do judiciário, enfim, o cara está se registrando na história. A senhora tem um conhecimento no campo da história. Eu estou dizendo algo errado? Tudo que nós fazemos, nós estamos registrando na história, doutora? Com certeza. Então, o que a senhora tem a dizer para nós sobre esse pensamento, para a gente estar fechando aqui? A senhora vai fechar com traje de gala, porque eu sei que a senhora tem um equilíbrio muito grande, que não o meu aqui, né? Para mostrar isso. Não é questão de discutir religião, sexologia, não sei o quê. Quando que você vai respeitar a Constituição, cara? Se você não respeita a Constituição, você não é ninguém, não tem que ser respeitado. Ou não? Estou errada? Não está errada de forma alguma. O que eu percebo hoje, e aí eu falo enquanto cientista social também, né, da minha formação, isso que eu preciso. Esse individualismo, né, esse pensar no próprio umbigo, sem perceber o que tem a partir dali. Né? E aí tem aquela frase muito famosa, né, que o meu respeito termina onde terminou o seu, alguma coisa assim, né? Que direito, o teu direito começa onde termina o meu, uma coisa assim, né? Uma coisa que onde termina o teu direito começa o meu. Tem algo assim, sim, doutora, tem. Tá. Pois não. E é nesse sentido que as pessoas parecem que não conseguem entender. E quando eu digo falta de formação, as pessoas não conhecem, Beth, tanto a Constituição, que é a nossa Carta Magna, né? E eu penso assim, a questão do respeito, a dignidade da pessoa humana, é algo que as pessoas precisavam ter claro, não ter sombra de dúvida sobre isso, e levar isso muito à risca. No entanto, hoje tem acontecido o quê? São esses discursos dos nossos governantes, e aí eu digo a nível municipal, nível estadual, nível federal e até mundial, que vão dando crédito para essas psicopatias, para essas neuroses dessas pessoas. É verdade. Porque a partir do momento que eu digo que eu posso, que a mulher é inferior, né, ou que a transexual e a travesti não deve ocupar um determinado lugar, ou que é gay, mas é bonitinho. Nós tivemos, esse ano que passou, aliás, um vestibular da Unilab, que é a Universidade Lusofânia, não lembro o nome correto, mas é uma universidade pública lá do Norte e Nordeste. Um vestibular que seria específico para pessoas transexuais e travestis. O que houve? O que aconteceu? Esse vestibular não se realizou por conta de movimentos que boicotaram.
E aí eu te pergunto, qual é o motivo das pessoas fazerem isso? Elas estão comprovando, em forma de ação, que não é para travesti, para transexual estar na universidade. Ela não deve ocupar esse lugar. Mas aí a gente busca lá na lei, ou e até mesmo aí em regimentos de universidades, cotas para inserção da pessoa trans, do indígena, do negro e assim por diante. Então o Estado ele prevê, né, algum amparo para essa população? Pouquíssima coisa, prevê. Mas ele garante que essas pessoas tenham acesso e permaneçam fazendo, usufruindo desse direito? Não. Então, o Estado é falho de várias maneiras. E aí, só terminando a minha ideia inicial, quando eu tenho chefes de Estado, aqui no Brasil a gente tem o Bolsonaro, nos Estados Unidos a gente tem o Trump, na França tem o Macron e assim por diante, né? Essas pessoas afirmando que pobre não precisa ir para a Disney, por exemplo, como a gente teve discurso aí do nosso ministro da Economia, né? Por que empregada tem que ir para a Disney? E aí a gente pergunta, por que não? Então, essas ideias, esse é só um exemplo, né? Mas a gente podia pegar várias pérolas, né, que tivemos aí nesse pouco espaço de tempo. Mas que, então, esses discursos, eles vão retomando uma memória de que o seu lugar é esse, ou seja, cada pessoa, conforme sua característica, e aí eu digo raça, de cor, de sexo, de gênero e todas as outras aí, inclusive de idade, elas têm um lugar marcado na sociedade. E a partir do momento que elas saem daquele lugar, elas começam a incomodar. Não deveria ser assim, mas é assim que funciona. Então, esses chefes de estados reproduzindo esses discursos, eles dão crédito para essas pessoas que possuem, que têm essas neuroses e essas psicoses, ou seja, eles fomentam essas ideias e esses pensamentos. A senhora falou bem, eu acho que deveriam ter passá-los por um sistema de avaliação psiquiátrica, muitas vezes, porque tem coisas que estão sendo feitas. Nós temos um caso aqui que, além das 3 sentenças e 3 decisões do STF por unanimidade de repercussão geral, eles estão se negando a cumprir. Quer dizer, é um exibicionismo de um poder acima de todos os poderes instituídos. Isso é a cidadania dessas pessoas? Não, isso aí juntos quer dizer outra coisa, né? Não atos de cidadania, se fossem cidadãos estão respeitando a lei, né? Então eu acho que tem muitas coisas, principalmente, não só no campo que a senhora está se referindo, e aqui o nosso estudo hoje, não é? Que é esse grupo LGBTI que é mais, né, que está aí, mas também isso está acontecendo com relação às mulheres. Eu fiz uma pesquisa com em torno de 15 doutorandos e doutoras de história, e disse assim, peguei um texto e disse assim, por que aqui está dizendo que ainda nós estamos sendo consideradas cidadãs de segunda classe? Porque as mulheres ainda estão no século, né? Todas leram, todas concordaram, mas não quiseram debater, porque seria um confrontamento direto ao Estado. Quer dizer, também nós erramos quando a gente tem medo de falar do Estado. A senhora fala abertamente, correto. Porque nós somos cidadãos e nós que colocamos e elegemos, somos nós que a lei é feita para nós, não é para eles. Não é? Se nós não exigimos e não mostramos, é porque eles não abrem a porta para ouvir. Devia ter uma audiência pública por mês para que as pessoas fossem lá expor para eles o que está ocorrendo na sociedade. Eles não dão espaço público de fala para as pessoas. Se quisessem governar direito de verdade para o povo, deixaria o povo falar. Bota uma urna lá para cada um ficar dando a sua sugestão ou a denúncia, não é? Exato. Então, me parece que democracia mesmo está longe de tudo. Está longe, por causa da violação continuada contra as pessoas, não é? Pô, minha querida, eu sinceramente aprendi. Até eu estou tão encantada que eu mandei outras coisas para a senhora lá, né? Você viu? Eu achei um dicionário, um glossário lá. Eu disse, nossa, que maravilha, eu estou aprendendo bastante, porque eu não tinha ainda todo esse conhecimento, né? É um mundo
é um mundo científico, é um estudo que realmente acho que todas as pessoas deveriam de fazer, né? E é impressionante que estou aprendendo, principalmente a sua boa vontade conosco, né? Quantas coisas sábias que a senhora falou em tão pouco espaço de tempo, né? E me gratifica muito ter tido essa oportunidade de trazer para as outras pessoas, né? Então eu deixo agora aqui para as suas despedidas aquele gostinho de querer mais, mas tem que ir, né? A senhora tem seus compromissos aí, a gente também, né? Esse Skype valeu a pena. Então fica aí a sua saudação para a gente, a mensagem para quem quiser, enfim, tá bom? Bem, eu agradeço, né, a paciência, o convite. Eu penso que essas discussões elas cabem, né, na sociedade que a gente está vivendo hoje. Eu espero que o que a gente discutiu aqui, que a gente conversou, né, sirva para alguém, para pensar, para levar reflexão que seja, porque eu penso que o conhecimento ele surge daí, né, quando a gente tem uma ideia e outra pessoa traz uma nova informação e a gente pode refletir sobre isso. Então, fico muito grata de poder estar conversando com você nesse momento. Espero que o pessoal aproveite a nossa entrevista aí e me coloco à disposição quando você precisar, uma outra temática, a gente vai se falando aí. Nós é que agradecemos e quando souber alguma novidade científica, também vamos conversar, né? Eu acho que conseguimos abrir uma porta acadêmica científica muito interessante, que ainda não tinha visto por aí, não é? E fica aí um alerta aos nossos colegas diante da cientista social que meta, doutoranda, gente, olha que isso, vão aprender rápido, né? Cuidado com os títulos. Além de ficar democrático e uma porção de outras coisas, revela intimidades da sua psique, olha, viu? E ainda pode estar infringindo as leis, não é? Isso foi o grande resumo da nossa aula de hoje. Obrigada, viu, minha querida? Felicidades. Gente, esperamos que eles tenham apreciado bastante. Um grande beijo. Tá? Próxima edição. Obrigada por pessoas que estão sugerindo, mandando pautas. Obrigada, porque isso é muito importante, né? A gente está coletando isso e pensando, procurando pessoas tão sábias quanto esta, né? Que veio aqui nos prestigiar nesse tempo dela, né? Que é a doutora Jaqueline Denardini. Então, foi muito legal. Muito obrigada. Tá? Um grande abraço. Até a próxima edição da TV Embelezar.